Bom dia, irmãos. Com muita alegria, estamos aqui novamente. E hoje, igual foi na semana passada, nós iremos hoje falar sobre a tentação de Jesus e à noite também o pastor Frano vai falar sobre a tentação de Jesus. E foi por muita coincidência que isso aconteceu de novo, mas a gente já se comunicou, não acontecerá novamente. Mas eu creio que Deus falará conosco de duas formas diferentes hoje. Aprenderemos muitas coisas sobre essa tentação. E o objetivo de a gente estar falando sobre a tentação de Jesus é porque no domingo passado se encerrou o tempo do Natal no calendário litúrgico. Domingo passado foi o último dos 4 domingos desse período e se iniciou as 5 semanas chamada do primeiro tempo comum. É chamado primeiro tempo comum porque são 2 tempos comuns. Tem essa primeira parte agora, depois vai haver uma pausa para a Páscoa, esse tempo comum ele é interrompido na Páscoa e é retornado logo após a Páscoa. E o tempo comum ele é marcado pelos ensinos de Jesus. E as parábolas, tudo aquilo que Jesus fez, tudo é marcado no tempo comum. E sendo muito justo com o texto e sendo muito justo com o momento também, nós iremos falar hoje sobre a tentação de Jesus porque é uma sequência direta do batismo de Jesus. Como nós lemos na semana passada, logo após o batismo, Jesus ele é guiado pelo Espírito ao deserto. Então, é muito propício para nós hoje falarmos sobre isso e dando início a tudo aquilo que Jesus, a observar e refletir sobre tudo aquilo que Jesus fez, compreendendo por que ele fez aquilo e qual a repercussão das ações de Jesus, aquilo que ele quis ensinar, aquilo que ele quis mostrar da parte dele, daquilo que ele se revelou, qual a relevância daquilo para nossas vidas hoje. Então, por isso, estando no tempo comum, falaremos sobre a tentação de Jesus. Será abordado tanto hoje pela manhã quanto hoje à noite. E eu creio que será uma grande bênção nas nossas vidas. Então, um texto que convido vocês a abrirem é um texto conhecido, texto de Mateus. Como disse, é uma sequência direta do que lemos na semana passada, Mateus capítulo 4. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 11. Mateus capítulo 4. Nós iremos ler do... Perdão, não é 4 não. Não, é 4 sim. 4 de 1 a 11. Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 11 diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não te tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso, o diabo deixou e eis que vieram anjos e o serviram. Senhor, essa é a tua palavra. Oramos a ti, Deus, para que nessa manhã nossos corações venham estar cheios de ti, venham ouvir a tua voz e que venha haver, Senhor, mudança em nossas vidas por meio da comunicação da tua verdade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Tentações. Tentações são coisas muito comuns do nosso dia a dia, na nossa vida. Toda vez que pensamos em tentações, lembramos diretamente de comida, né?
o segundo prato daquela comida que está muito gostosa, que às vezes a gente não consegue resistir, e nós somos tentados e cedemos a essa tentação. Mas a tentação está não só na comida, mas em todos os momentos. Ela está nos mínimos detalhes da nossa vida. E é muito engraçado como ela se percebe tão presente que a gente muitas vezes não percebe. Eu vejo muito isso, às vezes, na preguiça, por exemplo. O quanto nós somos tentados a ser preguiçosos. O quanto a gente... Eu lembro, quando eu estava lendo sobre o texto, eu lembrei diretamente do meu trabalho. Porque no meu trabalho eu tenho que fazer algumas verificações, eu tenho que olhar algumas planilhas. E existe uma maneira muito correta de olhar uma planilha, muito correta de verificar algo. Só que muitas das vezes sou tentado a fazer da maneira mais rápida possível e, de repente, por ali escapar alguma coisa. E nós somos tentados a isso a todo momento, das maneiras mais minúsculas possíveis e, às vezes, de tentações bem claras. Mas as tentações, elas existem porque somos humanos, porque nós temos natureza humana, porque o pecado ele está na nossa raiz. E a todos os momentos somos convidados a fazer o que é mais confortável, mesmo quando aquilo que é mais confortável não é legítimo, não é moralmente aceito, não é correto, mas nós somos impelidos de alguma forma a ceder a certas tentações. Às vezes são tentações que são inofensivas, como eu falei. De repente, verificar mais rápido não vai me causar um problema muito grande. Ou, de repente, comer um pouquinho a mais não vai me causar um problema muito grande. Mas quando nós observamos o conceito, quando nós entendemos o papel da tentação, a consequência da tentação em nossas vidas, quando nós observamos isso com um pouco mais de profundidade, nós entendemos que as tentações muitas das vezes têm uma relevância muito grande para nós e às vezes a gente não se dá conta disso. O quanto que muitas das vezes nós cedemos, e cedemos porque nós achamos que está tudo bem e nós vamos cedendo. E quando nós paramos um tempo e olhamos para trás, nós vemos o quanto nós cedemos, nós nos percebemos muito distantes de onde deveríamos estar. As tentações, elas agem nas minuciosidades da nossa vida. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai se tornando bem diferente do que deveríamos ser. Começa assim, uma preguiça. Ir dormir sem lavar a louça. Porque está tarde, eu estou com sono. Será que eu preciso lavar a louça? Não posso lavar no dia seguinte? Só que são conceitos. Não é que dormir sem lavar a louça vai me fazer pecar, mas são princípios. Mas se dormirmos sem lavar a louça, está tudo bem. Estejamos tranquilos. O que nós precisamos entender, e o que eu gostaria de trazermos para discussão nessa manhã, é o quanto que nós devemos nos atentar a pequenos princípios. Princípios que guiam nossas vidas, princípios dos quais a gente deve se manter firme a eles. Porque são princípios que demonstram a existência de um reino que não é desse mundo. São práticas de princípios que vão demonstrar que o reino de Deus, que a igreja é assim um agente do reino de Deus. Isso é por meio de nossas vidas. Então, antes de irmos ao texto, tem algumas coisas que eu separei para falarmos sobre o contexto desse assunto. Então, o primeiro é que esse evento, a tentação de Jesus, ela acontece nos 3 evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos são aqueles que têm a mesma sinopse, têm a mesma estrutura, né, de explanação. Nós temos aí Mateus, Marcos e Lucas. Então, nesses 3 evangelhos, fala sobre a tentação de Jesus. O evangelho de Marcos vai falar brevemente, vai ter só um versículo citando que Jesus foi tentado, e ele foi guiado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E o texto de Lucas e o texto de Mateus vão ser um pouco mais minuciosos nessa explanação. O segundo ponto é que é bem provável que esse deserto onde Jesus foi tentado é o deserto da Judéia. Lembrando que essa passagem é um acontecimento direto do batismo de Jesus. Jesus foi ao deserto, lá uma parte do deserto, encontrar-se com João, lá ele é batizado, e dali, logo após o batismo dele, ele é guiado pelo Espírito. A gente lembra da passagem da semana passada, que durante o batismo desce o Espírito Santo por meio de uma pomba, e o
Espírito Santo o leva ao deserto para a tentação. E é algum lugar próximo dali. O terceiro ponto é uma coisa que eu observava quando lia, e depois eu fui pesquisar, e a gente consegue observar algumas similaridades da tentação de Jesus com o povo de Israel. Algumas coisas são bem semelhantes. A gente observa, por exemplo, que os 40 dias de Jesus no deserto, e a gente lembra dos 40 anos do povo no deserto. A gente observa também que Jesus teve fome, e o diabo tenta ele a transformar a pedra em pão, da mesma forma que quando o povo teve fome, eles clamavam e veio o maná do céu. Então tem aí algumas semelhanças da tentação de Jesus com o povo de Israel. E eu separei algumas. Como disse, a primeira é que Israel é o representante do povo de Deus. Então, tudo que lemos no Antigo Testamento sobre Israel, nós observamos que aquele povo era o representante de Deus na terra. E da mesma forma Jesus ele era a totalidade do reino de Deus na terra. Ele era a plenitude de todas as coisas ali. Então ele era o perfeito representante de Deus na terra, tanto que ele é chamado de filho de Deus. A segunda semelhança foi essa que eu falei, dos 40 dias peregrinando de Jesus no deserto e os 40 anos do povo peregrinando no deserto. A terceira semelhança, de que Jesus teve fome, e aí precisou de pão, da mesma forma que o povo entrou em desespero e teve fome também. E o desespero do povo foi um desespero muito grande, porque eles clamavam: por que nós saímos do Egito? Por que nós viemos parar aqui? Será que a gente saiu de lá onde tínhamos carne, onde tinha cebola, onde tinha não sei o quê, para estar aqui, para padecer de fome, no meio do deserto? Então, ambos passaram pela fome. A quarta semelhança é que... E aí nós começamos a ver, sim, a semelhança, mas as dualidades e as diferenças também das atitudes tanto de Jesus quanto do povo de Israel. A primeira é que Israel desacreditou do poder de Deus e questionou se de fato a presença de Deus salvaria aquele povo. Porque, como eu disse, o povo ele entra em desespero e se pergunta: será que Deus está aqui? Será que Deus de fato está conosco? Por que a gente sai de um lugar onde a gente tinha comida, a gente vem padecer fome aqui no deserto, no meio do nada, sem recursos? E aí a gente olha para Jesus e a gente observa o quanto ele conhecia o poder de Deus, o quanto ele sabia quem Deus era, o quanto ele tinha fé, o quanto ele estava tranquilo em relação àquilo que ele estava passando, porque ele sabia que de alguma forma Deus iria supri-lo. O quinto ponto é que o povo se prostrou diante de outros deuses a fim de ter poder. E a gente observa a história do povo de Israel, a gente observa o quanto que eles olhavam outras nações que eram poderosas e eles ficavam seduzidos pelos deuses daquelas nações, a ponto de querer adorar os deuses daquelas nações para que eles se tornassem poderosos também, para que eles se tornassem grandes também. E o povo de Israel foi muito seduzido em relação a isso, tanto que eles ficaram 70 anos no cativeiro, justamente por conta da idolatria. E nós observamos o convite que o diabo faz a Jesus sobre ter poder, e ele percebe, ele responde, dizendo que só Deus merece ser adorado. E o último ponto de semelhança que nós podemos, ou relação que nós podemos fazer, pelo menos que eu anotei, em relação a Jesus e Israel, é que Jesus é o Israel que deu certo. Jesus foi o perfeito representante de Deus. Israel foi levantado por Deus para representá-lo, porém, nós observamos isso nos textos dos profetas, o quanto que Deus falava que Israel traiu Deus, o quanto eles se voltaram, se prostituíram a outros deuses, se deitaram a outros deuses e deixaram o verdadeiro Deus para trás. Só que isso não acontece com Jesus. Jesus não comete o pecado de idolatria. E ele entende, ele sabe, ele percebe o quão único é o Senhor e que somente Ele pode ser adorado. Uma outra coisa interessante sobre esse texto é que todas as respostas que Jesus dá, Ele dá mediante a palavra de Deus. Nós observamos nas 3 respostas que Jesus dá ao diabo, Ele cita Deuteronômio.
Ele vai citar primeiro Deuteronômio capítulo 8, depois vai citar 2 vezes Deuteronômio capítulo 6. E essa parte de Deuteronômio ele se refere ao segundo discurso de Moisés. O povo que estava no deserto, que foi liberto do Egito, a primeira geração que peregrinou, ela morreu. Deus não impede que aquele povo, que aquela primeira geração entre na Terra Prometida, porque aquele povo peca, aquele povo se volta contra Deus, aquele povo desacredita de Deus. Então, Deus, do meio do povo que estava no deserto, do meio dos nascidos do deserto, Deus levanta uma geração que vai entrar na Terra Prometida. E antes de entrar na Terra Prometida, Moisés está comunicando a lei novamente a esse povo que vai entrar na Terra Prometida, que deveria entrar sabendo de todas as leis e todos os ensinamentos do Senhor. E aí, quando Jesus cita isso, Moisés está nesse segundo discurso. Ele está discursando novamente, falando novamente da lei. Ele vai repetir os 10 mandamentos, inclusive, para aquele povo. Inclusive, até por isso que o nome é Deuteronômio, que é a segunda lei, ou a lei novamente, para que aquele povo saiba, entenda quem de fato Deus é. Porque a primeira geração não soube comunicar corretamente as verdades de Deus aos seus filhos. Então aquela primeira geração não entra na terra, e essa segunda geração que está para entrar na terra está recebendo os ensinamentos de Moisés, perdão, de Deus por meio de Moisés, e Jesus ele vai citar os 3 partículas de textos que estão nesse segundo discurso de Moisés. E o último ponto o último ponto do texto é que Jesus ele é tentado de 3 formas. Ele é tentado de maneira fisiológica, quando o diabo ele vai apelar para a necessidade básica de um ser humano. E aí nós já podemos comprovar, para quem tem dúvida, se teve dúvida alguma vez, Jesus, sim, ser humano, porque somente ser humano tem fome. Então, Jesus teve fome. E ele é tentado por necessidade, porque ele tinha uma necessidade fisiológica, necessidade básica. Ele é tentado de uma maneira como se fosse espiritual, porque vai abordar aí o poder de Deus e os planos de Deus em relação a alguém. E ele também é tentado de uma maneira psicológica, porque que o diabo vai querer tentar, vai querer mexer no ego dele, vai querer mostrar para ele quão grande ele poderia ser, e de repente não era, ou entre aspas não era, porque nós sabemos que Jesus é o rei de todas as coisas. Porém, o diabo vai tentá-lo ali como se fosse um convite a ter um poderio, um reinado sem a cruz. Então, o diabo tenta Jesus dessas 3 formas. E o interessante da tentação é que nós só somos tentados naquilo que de fato nós podemos cair. Se tem, por exemplo, eu não sou muito fã de berinjela. Então, se tiver uma lasanha de berinjela, ou qualquer coisa de berinjela, que é maravilhoso, que é muito gostoso, eu nunca vou ser tentado a comer, porque eu não gosto de berinjela. E também não necessito, para mim não tem nenhuma... Não mexe comigo. Porém, quando a gente observa as tentações de Jesus, a gente observa que Jesus ele foi tentado de uma maneira muito mais profunda do que nós somos tentados. Por quê? Porque, geralmente, quando nós somos tentados, aquilo que a gente cede, ou quando nós cedemos à tentação, nós erramos, ou cometemos algum tipo de pecado. Mas Jesus, quando ele foi tentado, dependendo do que ele fizesse ali, não haveria pecado. Porque para Jesus não tinha necessariamente o certo, ele não era regido pelas leis, ele era regido pelas leis desse mundo como um ser humano, mas Jesus também é Deus, que está acima de todas as coisas, que poderia fazer o que quisesse. Então a tentação de Jesus, ele vai muito no profundo, principalmente porque o diabo a todo momento perguntava: se tu é filho de Deus, faz isso. Se tu é filho de Deus, tu não é filho de Deus, faz isso. E de fato ele poderia, e estaria correto, sem nenhum tipo de problema, transformar uma pedra em pão. Era Deus. Só que, por que a gente fala que é uma tentação mais profunda? Porque Jesus ele se humilhou à forma de ser humano. E quando ele se humilha de forma de ser humano, não é que ele não poderia fazer. Ele poderia fazer sim o que quisesse, mas ele se detém à forma de ser humano. De modo que, se naquele momento
não havia necessidade de mostrar a sua messianidade, ele não o faz. Como não o fez. Todos os milagres, nós falamos isso na semana passada e já falamos isso de várias vezes, e todos os milagres que nós observamos de Jesus, nós observamos, ele o faz por meios para que seja um sinal, para apontar para alguma coisa. Nenhum milagre foi à toa, nenhuma cura foi à toa. Tudo que Jesus fez, ele fez com um propósito. E quando ele não cede àquela tentação, ele se mantém, se detém em forma de ser humano, se mantém limitado, porque não havia necessidade de mostrar que ele era o Messias naquele momento. Então, por isso que é profundo, porque ele poderia fazer. E por isso que é profundo também, porque ele mesmo em forma de homem, era Deus. É Deus. E poderia fazer o que quisesse. Mas ele se detém ali, humilhado, como ser humano, e não transforma as pedras em pão, e não faz aquilo que o diabo sugere que ele faça. Entendido isso, vamos ao texto. O primeiro versículo diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quando eu comecei a ler esse texto, é impactante quando nós lemos esse versículo. Porque a gente não pode ler esse texto sem entender, sem ter para nós algumas verdades. Ou verdades que são básicas que o texto mesmo vai demonstrar. Que Jesus, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Ou seja, propósito. Jesus não estava lá à toa. Jesus não falou assim, quero caminhar pelo deserto. Não, Jesus foi levado pelo Espírito Santo. E levado pelo Espírito Santo com um intuito, para ser tentado. E o que comunica conosco esse texto é que Jesus, ele não foi tentado à toa. Existe uma razão da tentação de Jesus. E são essas verdades das quais nós precisamos nos atentar. Nós precisamos estar percebendo o texto. A primeira coisa que nós observamos é que tudo que passamos em nossas vidas só acontece por meio da vontade de Deus. Não existe nada que vai acontecer na nossa vida sem que Deus, assim, permita ou queira. Independentemente da situação que for, nada que acontece conosco acontece fora da vontade de Deus. E nós observamos isso em toda a Bíblia. Nós observamos Deus guiando o povo com mão forte, seja para vitória ou para derrota, mas nós observamos sempre Deus guiando aquele povo. Não pode acontecer nada com a vida de ninguém sem que Deus assim não queira. É muito interessante quando nós observamos isso também na história de Jó, por exemplo. A gente lembrar da história de Jó, ele sofre o que sofreu, e tudo porque Deus assim permitiu que acontecesse. E o mais interessante da história de Jó não é necessariamente o que ele perde, não são seus amigos que são incrivelmente chatos, não é o que ele ganha em retorno. O que eu acho muito interessante na história de Jó é que em todos os momentos, em todo o seu sofrimento, você não vê ele falando de diabo. Quando ele percebe o que ele passa, quando ele começa a aclamar a Deus, ele fala, Senhor, por que tu fizeste isso comigo? Por que o Senhor fizesse isso? Por que aconteceu isso comigo? Será que eu fiz algo de errado? Por que estou sendo punido por algum pecado? E ele vai questionar a Deus, ele vai falar com Deus, ele vai se abrir para Deus, de modo que ele nem percebesse que aquilo ali, que o diabo tem algum papel naquilo. Porque ele entende que Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Não é que é errado nós nos sentirmos mal por alguma coisa que aconteça em nossas vidas. É normal, somos humanos, nós sentimos, nós somos limitados, nós vivemos uma vida sem poder controlar muito aquilo que acontece ao nosso redor. Porém, o que eu acho muito bonito no texto da história de Jó é o quanto ele reconhece que de Deus ele tem todas as coisas, tanto o bem quanto o mal. E da mesma forma nesse texto, de que Jesus ele é guiado no deserto para ser tentado, que a princípio quando nós olhamos uma coisa muito ruim, ser tentado pelo diabo, mas isso acontece com ele por meio da vontade do Espírito Santo. Ele é guiado para lá justamente para que aquilo ali acontecesse. E como eu falei, Deus tinha um propósito muito específico e claro com a tentação de Jesus. E para
tentarmos entender esse propósito, gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 2. Nós iremos ler dois textos em Hebreus, capítulo 2, versículo 17 a 18, e capítulo 4, versículo 15. Hebreus, capítulo 2, versículos de 17 a 18, e depois iremos ler no capítulo 4. Diz assim, Hebreus capítulo 2, versículo 17. Por isso mesmo convia que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Capítulo 4, versículo 15. Só virar aí 2 páginas. Diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Ou seja, Jesus ele é levado ao deserto para ser tentado, de modo que ele se tornasse um sumo sacerdote e compadecesse por nós, por aquilo que sentimos. E o texto de Hebreus, quando ele vai falar do sumo sacerdote, é muito interessante nós entendermos quem de fato era um sumo sacerdote, ou o que era um sacerdote. O sacerdote é aquele que levava, na época do povo de Israel, na época do Antigo Testamento, era aquele que levava as súplicas do povo a Deus e trazia a resposta de Deus ao povo. O sacerdote é aquele que leva o povo a Deus e traz Deus ao povo. Era como se fosse um porta-voz. Então, por meio do sacrifício, ele levava as angústias e os pedidos de perdão, acobertamento de pecado, até porque nós sabemos que naquela época não tinha uma remissão plena de pecado, porque não tinha um sacrifício perfeito para isso. Então, o sacerdote ele levava isso a Deus, e de Deus ele trazia a resposta. E por que Jesus ele se torna o sumo sacerdote? Porque para que alguém pudesse levar uma pessoa a Deus, ele tinha que conhecer aquela pessoa. Ele tinha que saber quem aquela pessoa era. Ele tinha que ter um mínimo de relação ou proximidade com aquela pessoa. Então, quando Jesus ele é tentado no deserto, ele é tentado a fim de que ele seja semelhante como nós somos, semelhante a nós. Obviamente existem algumas diferenças, primeiro porque as nossas tentações elas estão muito dentro de nós por conta da raiz que nós temos de pecado. Jesus não tinha isso, as tentações dele vieram de fora, veio por meio do diabo. O diabo veio falar com ele. Não vieram necessariamente de dentro porque nele não havia pecado. Porém, ele sente como é ser um ser humano, padecer, passar fome, querer ter, não poder no momento. Ou pelo menos saber que não pode fazer daquela forma. Que existe uma maneira correta das coisas acontecerem e se limitar a caminhar da maneira correta. Por isso que ele se torna um sumo sacerdote. E ele também traz Deus de uma forma a nós, porque ele vem comunicar as verdades de Deus de uma maneira muito mais próxima, bem exata, bem precisa, principalmente quando nós precisamos. Então ele tem esse papel. Um outro ponto também em relação ao sumo sacerdote é que ele cumpria a lei. E Jesus, mais do que todos, cumpriu a lei. Cumpriu toda a lei. E nós observamos os cumprimentos da lei nessa passagem da tentação de Jesus, porque quando ele vai responder ao diabo, ele responde ao diabo falando da lei. Ele vai falar, na lei não está assim. Na lei isso aqui que você está falando está errado. O que está escrito na lei não é isso. O que está disposto na lei é que isso deve ser feito. Então ele de fato cumpre a lei. E o que nós precisamos entender, e é muito interessante o texto de Hebreus que o texto de Hebreus vai dizer, é que quando ele é tentado para se tornar como se fosse um sumo sacerdote, e aí o sumo sacerdote é como se fosse o maior de todos os sacerdotes, para que houvesse proximidade entre nós e Deus. Para que houvesse uma possibilidade, um reatar de um relacionamento.
Porque não tinha isso. Para se relacionar com o povo, Deus utilizava a lei. Se o povo cumprisse a lei, se o povo cumprisse os ritos, os rituais que haviam, as leis dietéticas, havia um relacionamento. Se não cumprisse, não havia esse relacionamento. Só que esse relacionamento ele era muito afastado por conta do pecado que havia no povo. E ele se torna verdadeiramente o sumo sacerdote, falando de Jesus, claro, ele se torna o verdadeiro sumo sacerdote porque essa barreira, o véu é rasgado, a barreira é quebrada e há um relacionamento próximo com Deus. Existe essa possibilidade. E ele faz isso porque ele consegue ser o maior de todos, o maior porta-voz de todos, de trazer Deus a nós e nos levar a Deus, interceder diante de Deus por nós e propiciar um relacionamento próximo com Deus. Por isso que ele é o sacerdote. E é por isso que ele é tentado no deserto. Porque se não houvesse aquela tentação, se não houvesse aquele ponto, aquele cumprimento, não poderia ser feito. O que novamente nos traz a memória de que nada que acontece na vida de Jesus aconteceu à toa. Novamente, os evangelistas, quando eles escreveram, quando eles relataram, compilaram os acontecimentos para que aquilo ali ficasse para uma posteridade, eles não fizeram à toa. Eles não fizeram sem qualquer tipo de propósito. A gente vai ler lá no final do Evangelho de João que Jesus fez muito mais do que está escrito, porém o que está escrito era para que todo mundo acreditasse que de fato ele era o Messias. E a mesma coisa com os evangelhos. Muitas coisas aconteceram, porém aquilo que está escrito, aquilo que aconteceu, aquilo que é relatado para que as pessoas acreditassem quem de fato Jesus era. E nós não podemos olhar o texto sem pensar nisso, sem pensar no papel que Jesus desempenha na tentação, ou as consequências da tentação para as nossas vidas. Aquilo que nós conseguimos observar. Nós não podemos olhar simplesmente o texto, o evangelho, e dizer, Jesus foi tentado e passou pela tentação. O diabo é muito mau, o diabo é muito ruim. Não só isso. Ele se torna o porta-voz perfeito. Porque ele é Deus, ele é homem, ele conhece o que é ser humano e ele sabe o que é ser Deus. E o próximo versículo, versículo 2, diz assim: E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Versículo 2 aí do capítulo 4. E novamente, Jesus teve fome. Esse jejum que está descrito no texto não é porque Jesus, depois que ele foi batizado, falou assim, irei jejuar no deserto. Não é necessariamente por conta disso. Jesus, ele obviamente se alimentou de alguma forma, durante um certo período de tempo. Porém, o deserto, como nós sabemos, irmãos, é um lugar com pouquíssimos recursos. Então, em algum momento, a comida ia acabar. Até porque não conseguiria ter muitos recursos de comida ali ao redor. Então, por isso que ele jejua esse período. Por isso que há esse jejum. Porque em algum momento a comida acabou. E aí mostra a natureza humana. Que ele teve fome. Novamente, nós não podemos olhar para Jesus e entender Jesus somente como Deus. E nós não podemos olhar para Jesus e entender Jesus somente como homem. Ele tinha em si essas duas naturezas. E isso está presente no texto o tempo todo. Quando nós olhamos, lembrando do que nós falamos no domingo passado, sobre o batismo de Jesus, nós observamos ali a sua natureza divina, quando Deus vai e fala sobre que ele era o Filho amado, e também nós observamos a natureza humana porque nós vemos um ser humano indo ser batizado. Então, duas naturezas. E isso, em todos os momentos, ele quis fazer presente, quis demonstrar aquilo. Era assim ser humano. Por quê? Para quê? Para que houvesse proximidade, para que pudéssemos entender Jesus como também próximo. É um Deus que está acima de todas as coisas? Sim, mas também é um Deus próximo. E aí entramos agora nas três tentações. A primeira está aí a partir do versículo 3. Diz assim: Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Toda tentação ela vai revelar uma fragilidade, uma limitação. Eu sei que parece um pouco difícil entendermos isso, pensamos, será que Jesus fraco, Jesus frágil? Limitado, ser humano.
Até quando nós lembramos do texto lá de Filipenses, vai dizer que ele se humilhou até a morte, morte de cruz. Para quê? A fim de ser obediente ao desígnio de Deus. Então, sim, limitado. Jesus teve fome. E é muito interessante que a tentação ela só começa quando Jesus tem fome. Jesus fica aí 39 dias tranquilo, ou conseguindo se virar, mas no momento que ele teve fome, aparece o diabo para tentá-lo. Então, só é tentado quem é ser humano. E Jesus ele poderia, como nós falamos, ele poderia sim transformar as pedras em pães. A grande questão é que a resposta que Jesus dá ao diabo, ele vai dizer que nem só de pão vive o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. E quando o texto que ele cita, Deuteronômio capítulo 8, versículo 15, se eu não me engano, versículo 3, perdão. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, e o contexto é que Moisés, como eu disse, ele está falando novamente da lei ao povo, e Moisés vai dizer que Deus ele supriu aquele povo com o maná. Porém, o povo entrou em desespero, como se não cresce no poder de Deus. Por que Jesus não cede a essa tentação? Porque ceder a essa tentação é desacreditar do poder de provisão do Senhor. Deus, de alguma forma, iria prover o pão. Como houve provisão para o povo de Israel. A grande diferença é que o povo de Israel entrou em desespero. Reclamou mesmo de falar, será que Deus está aqui? Será que Deus está conosco? Será que Deus vai nos livrar disso? Só que em Jesus havia essa plena certeza de que ele seria, sim, suprido de alguma forma por Deus. Como eu disse, ele poderia fazer coisas sobrenaturais, das quais a gente nem imagina. Porém, ele está em forma de homem. E estando em forma de homem, ele se limita àquilo ali. Então ele entende, ele passa a ideia de que certos limites ele não cruza porque ele não quer cruzar. Porque ele olha para Deus, ele vê a regra de Deus, a maneira como Deus trouxe as regras ao universo para que as coisas acontecessem da forma que Deus quer, e ele confia naquilo ali. Então ele não transforma as pedras em pães porque ele confia em Deus. E ele vai responder ao diabo justamente isso. Nem só de pão vive o homem, mas da palavra, do desígnio, da provisão que vem do Senhor. Quando nós observamos isso, olhando para as nossas vidas, nós entendemos o quanto que nós precisamos ser equilibrados. Quanto que nós precisamos entender que nós temos limites. Que nós precisamos, às vezes, observar o que está acontecendo ao nosso redor e perceber que não conseguiríamos, não devemos fazer todas as coisas. Até porque somos, sim, limitados. Existem regras, existem leis das quais a gente não consegue se livrar. Existem leis maiores que governam todas as coisas. E elas não serão quebradas para satisfazer uma necessidade que eu tenho. Elas não serão quebradas para que eu me sinta bem. Elas não serão quebradas para que eu fique tranquilo. Existe um processo. E Jesus ele aceita plenamente aquele processo. Ele vai observar a situação e ele vai se perceber satisfeito. Quando eu li essa passagem, eu lembrei da música do Projeto Solas, que vai dizer que aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar. E é de fato verdade. Aquilo que eu não tenho, aquilo que eu não possuo, eu não preciso desejar. Sei que é algo que é muito fácil de dizer e muito difícil de a gente colocar em prática nas nossas vidas, mas é uma luta diária. De a gente observar aquilo que a gente não tem e entender que se a gente não tem é porque no momento Deus não quer que a gente tenha. E eu não devo ocupar a minha mente em querer algo que de repente não vai gerar nenhum tipo de mudança para o reino de Deus. Eu sei, irmãos, que essa é uma verdade que é muito difícil de a gente praticar, é muito fácil de a gente ouvir, de a gente falar, mas é muito difícil sim de a gente praticar. E a gente se depara com essa verdade todos os dias.
principalmente quando nós observamos nossas limitações, sejam elas físicas, financeiras, sejam elas quais forem. Quando nos deparamos com essas limitações, a gente deveria pensar nisso. Pelo menos eu tento me policiar a pensar nisso. De não querer aquilo, de não desejar necessariamente aquilo que eu possuo, que eu não possuo. De não viver uma vida buscando posses, ou desejando ter sempre aquilo que eu quero. Tem que entender que a vontade que é feita não é minha, é de Deus. E quando Jesus responde ao diabo, ele responde justamente isso. O homem sim precisa do pão, mas não é só de pão que o homem precisa. A segunda tentação está no versículo 5. Diz assim: então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui, antes da gente partir para a tentação de fato, a cidade santa que o texto fala é Jerusalém. O texto de Lucas, lá no capítulo 4, quando ele vai falar sobre a tentação de Jesus também, ele vai dizer, e não vai nem falar cidade santa, ele vai dizer Jerusalém. Até o que nos dá a entender que Lucas ele está adaptando, ou pelo menos traduzindo, porque Lucas ele escreve para um homem grego. Então, de repente, cidade santa, como está escrito aqui em Mateus, para quem é daquele povo, para quem é judeu, saberia que é Jerusalém. Mas, para quem não é, haveria necessidade dessa pequena tradução. Por isso que Lucas vai falar de Jerusalém. E pináculo do templo, existem algumas divergências ou poucas fontes para saber o que de fato é o pináculo do templo. A palavra pináculo aqui tem um sentido de sobre as asas, mais ou menos. Então, o que dá a entender é que é uma parte do muro do templo, como se fosse um anexo do muro, que é uma parte bem alta, como se fosse sobre as asas, assim, a parte, se não me engano, leste, que dá para um lugar específico lá, Cedron, se eu não me engano. Mas o que acontece é que o diabo leva Jesus até esse ponto, que nós entendemos que é um ponto alto, e fala assim: se joga daqui, porque se você se jogar, você não vai morrer. E o que é mais interessante é que o diabo ele cita Salmos 91 aqui. Ele vai citar Salmos 91, versículo 11 e 12, e vai dizer: se você se jogar, os anjos virão, e não vai deixar que você se tropece em pedra alguma. De modo que ele tenta argumentar com a própria palavra contra Jesus. Só que Jesus, quando ele responde, ele vai responder que está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus. Esse não tentarás, ele vai é uma referência direta lá a Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Porém, lá só está escrito que o povo tentou a Deus em Massá e Meribá. Massá e Meribá significa contenda, tentação. Porque quando chegou um momento em que o povo estava com sede, e eles não tinham água em lugar nenhum, e isso está lá relatado em Êxodo capítulo 17. Eles, especificamente no versículo 7, tá? Eles estão com sede e eles começam a argumentar, colocar Moisés contra a parede e falar assim: cara, a gente está aqui no deserto, você tirou a gente lá do Egito, onde a gente tinha tudo, você está aqui e a gente não tem água, vai todo mundo morrer. Vai todo mundo morrer, e já estavam querendo apedrejar Moisés já, e Moisés ele vai falar com Deus, e Deus fala assim: vai lá na rocha, toca na rocha, e vai sair água da rocha. A grande questão é que o texto lá de Êxodo vai dizer que o povo, eu até cheguei a notar, eles questionavam se Deus estava no meio deles. Será que Deus está no meio? Será que Deus está aqui no meio de nós? Porque se nós estamos padecendo, passando por isso, é porque Deus não está aqui. Será que Deus de fato está aqui? E o não tentarás o Senhor teu Deus é justamente isso. É desacreditar do poder de Deus. O interessante do texto é que Jesus ele crê tanto no poder de Deus que ele não precisa provar. O que nos mostra que se nós precisamos de alguma prova é porque a gente não crê. Se eu preciso ver, é porque eu não tenho fé. Quando a gente vai ler lá em Hebreus, que a fé
é crer sem eu ver. Mas se eu preciso pôr à prova, se eu preciso ver, é porque de fato eu não creio. Então o diabo ele vai tentar a fé de Jesus. Ele fala assim, se joga daqui, porque se você se jogar, Deus não é poderoso, você não é filho de Deus, se joga então. Ele vai dizer, eu não preciso provar a Deus, porque eu sei que se eu me jogar, vai vir, mas eu não preciso disso. Não há necessidade. Muitas das vezes, irmãos, nós tentamos a Deus. Muitas vezes nós precisamos ver. Muitas vezes nós oramos porque a gente quer ver. Só que Jesus nos ensina que não há necessidade de ver. Se eu creio, eu devo crer sem ver mesmo. E essa fé, ela só pode, é uma fé tão grande que ela não pode nem vir de nós. Ela só pode vir de Deus. Nós oramos para que essa fé forte que vem de Deus, ela seja cada vez mais forte. Para que eu precise cada vez mais ver menos. Ou desejar ver menos. E eu creia justamente sem ver. O que o texto nos diz é que Deus não deve ser tentado, e lá no segundo discurso de Moisés, quando Moisés vai falar sobre isso para o povo, ele vai dizer, olha só, o que os seus pais fizeram lá em Massá e Meribá não deve acontecer. Não tentarás o Senhor teu Deus. É uma ordenança. Moisés vai falar aquilo para o povo. Ou seja, não desacreditem do poder de Deus. Deus, ele é poderoso. Não ponha à prova o poder de Deus. Porque ele é poderoso. Aquele que põe à prova não crê. Não tem fé. Eu sei que, novamente, irmãos, são coisas que são fáceis de serem ditas, porém difíceis de serem praticadas. Só que nós devemos inclinar nosso coração a isso. Inclinar nosso coração a ter fé sem necessariamente precisar ver. Acreditar sem precisar ver. E não é acreditar que tudo vai dar certo, ou acreditar que eu vou vencer, acreditar que eu... Não, é, por exemplo, não duvidar que Jesus voltará. Não duvidar que aquilo que está escrito é a palavra de Deus. Não duvidar que aquilo que está escrito aconteceu da maneira que está escrito. Mas é um absurdo. Sim, mas aconteceu. Por quê? Porque eu tenho fé. Você viu acontecendo? Não, não preciso ver. Eu creio. Eu creio. É crer na palavra. É saber que aquilo que está escrito foi mantido por Deus, pela vontade de Deus, durante todos os séculos. É saber que tudo aquilo que está escrito foi plenamente inspirado por Deus. É saber que Deus sim governa sobre todas as coisas, independentemente do caos que nós enxergamos no mundo. Não é crer na nossa vitória, mas é crer que Deus, ele é vitorioso. Nós precisamos ser como Jesus e não tentar o nosso Deus. Não olhar para Deus e exigir alguma prova de poder, porque não há necessidade. Porque se eu peço, talvez é porque eu não creio. E a última tentação, a partir do versículo 8, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Novamente, aí nós entramos naquela parte da tentação psicológica, porque ele vai oferecer poder, vai oferecer aquilo que ele teria sem a cruz, ou aquilo que ele poderia ter sem precisar passar pela cruz. A resposta que Jesus dá aqui está lá narrada também em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Vai dizer, não adorarás a outro Deus senão ao Deus de Israel. A única adoração é devida a Deus. Não podemos adorar outras coisas. Nós pensamos assim, claro, isso é óbvio. A gente só pode adorar a Deus. Só que, irmãos, a gente pode trazer a memória com muita facilidade quando o pastor falou aqui sobre os mandamentos, em que ele falava sobre não termos outros ídolos diante de Deus, e quanto que nós percebemos que às vezes quando nós temos ídolos dentro dos nossos corações. A proposta do diabo foi muito sedutora. Mostrou todas as glórias de todos os reinos. Mostrou a Jesus tudo aquilo que ele poderia ter. O texto de Lucas é interessante, que vai dizer que
quando o diabo leva Jesus para ver essa coisa, ele fala assim: toda essa autoridade, tudo que eu tenho aqui me foi dado, mas porque me foi dado eu te dou. Pode ficar com você, pode ser teu. Só você se ajoelhar e só você adorar. Nós não percebemos, mas nós somos seduzidos assim muitas vezes no nosso dia a dia, somos convidados a adorar outras coisas em busca de poder. A gente muitas vezes não percebemos isso. Muitas das vezes nós não percebemos o quanto nossa adoração está desviada do caminho correto, ou como se fosse uma devoção deslocada, quando nós achamos que estamos adorando a Deus e de fato não estamos, porque o nosso foco são outras coisas e não a glória do Senhor. Vendo isso, gostaria de passar algumas aplicações. Eu acho que o horário já está bem avançado, ou já acabando já, mas eu acho que vai dar para ser rápido aqui. São 6 aplicações que eu separei em relação a esse texto. A primeira é: a tentação de Jesus nos ensina que podemos sim ter domínio sobre o nosso corpo. Ou seja, nós não podemos acreditar na frase ou na derivação da frase que a ocasião faz o ladrão. Nós temos pleno domínio sobre o nosso corpo. Ou o domínio pelos nossos desejos, pelo menos. Nós temos domínio sobre aquilo que a gente quer. E isso é mostrado por meio de Jesus. Ele estava com fome, óbvio, mas ele não traiu a vontade de Deus só porque ele estava com fome. Nós não podemos justificar, por exemplo, as atitudes violentas porque a gente estava com raiva. A gente não pode justificar a falsidade, seja lá o que for, porque eu estava acuado, por conta de vergonha. Nós, irmãos, estamos em pleno domínio das nossas atitudes. Nós não dominamos necessariamente aquilo que a gente sente. A gente pode tentar controlar um pouco um sentimento, uma sensação, porém, nossas atitudes estão dentro do nosso pleno domínio. Quando eu estava pensando sobre isso, todas as vezes que eu penso, na verdade, sobre domínio, eu lembro da fala de Deus para Caim. Ele fala assim: o pecado está batendo na tua porta. Cabe a você dominá-lo. E se você não dominar, a culpa é tua. E se você não se controlar, a culpa é toda tua. Nós somos responsáveis por... Uma frase que eu ouvi, eu guardei para a minha vida. Nós não somos responsáveis com o que a vida faz conosco. A vida acontece. E nós não temos controle sobre isso. Mas nós somos plenamente responsáveis com o que nós fazemos com o que a vida faz conosco. Porque nós somos responsáveis por nossas atitudes. Independentemente daquilo que aconteça conosco. Nós somos plenamente responsáveis. Isso Jesus nos ensina. Independentemente do pulsar da nossa natureza, do nosso instinto, nós somos seres inteligentes, nós não somos animais. Animais agem por instinto. O cachorro, quando está com fome, ele vai morder se alguém mexer na comida dele. Porque é instintivo. Nós não. Na verdade, se a gente parar para pensar, o que nós somos convidados a nos tornarmos hoje, século XXI, é cada vez mais bestiais. A gente ouve frases, por exemplo: você não pode se reprimir. Por que você está se segurando tanto? Nós somos convidados a todo momento a buscar uma satisfação, um prazer como animais. A satisfação plena, como um animal busca uma satisfação plena. Só que Jesus nos lembra que nós não somos bestas. Temos em nós inteligência. Temos em nós domínio. O pecado está ali na porta, mas cabe a nós dominar. A segunda aplicação é que nós precisamos crer em Deus de todo o nosso entendimento. E crer em Deus muitas vezes significa esperar nele. Às vezes é crer em Deus e não ter resposta.
sem resposta alguma, mas crendo em Deus. No silêncio da vida, mas crendo em Deus. E aí, irmãos, é a grande questão, quando a gente lembra do tentar ao Senhor teu Deus, é porque quando nós nos deparamos com esse silêncio, nós clamamos, queremos que Deus responda, só que muitas das vezes é só o silêncio. E o que a gente precisa fazer? Nada. É entregar nas mãos do Senhor e estar em paz com aquilo ali. E Jesus nos ensina isso. Que nós precisamos crer que Deus vai prover o que é necessário. E a gente lembra do texto lá de Mateus, capítulo 6, em que ele vai dizer que nós não precisamos andar preocupados com o que havemos de comer ou de vestir. E o texto ele é muito enfático, Jesus ele é muito enfático quando diz os ímpios que ficam preocupados com isso. Mas vocês não precisam. Porque se houver a necessidade, Deus vai suprir. Ele vai terminar lá no final dizendo que devemos buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas, e toda a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. O que a gente muitas das vezes não entende é que todas as coisas são essas que nos serão acrescentadas quando buscarmos o reino do Senhor plenamente, toda a sua justiça. É tudo aquilo que a gente quer? Não. O texto está dizendo claramente: preocupação sobre comida, vestimenta, as necessidades básicas. Não estou dizendo, irmãos, que nós não deveríamos pensar ou desejar coisas grandes ou sucesso, de lá o que for, não é isso. Porém, deve haver em nós o entendimento de que Deus vai nos suprir independentemente daquilo que acontecer. E se algo acontece nas nossas vidas, que a gente de repente não observa um suprimento de Deus da maneira que a gente quer, não deve haver em nós um questionamento de que se de fato Deus está nos suprindo ou não. Porque se nós questionamos, aí estaremos tentando ao Senhor. A terceira aplicação. Jesus nos ensina quem de fato deve ser o foco da nossa adoração. E eu digo isso porque muitas das vezes nós nos debruçamos ao trabalho, por exemplo, como se o trabalho fosse o nosso Deus. Quanto mais eu trabalhar, ou quanto mais eu estudar, ou quanto mais eu me dedicar, mais eu vou ser, mais eu vou ter, mais eu vou conseguir. E se a gente fizer essa pequena comparação, se a gente pegar um exemplo das nossas vidas, não necessariamente de repente o trabalho, mas se existe algo na sua vida, se existe algo na minha vida, da qual alguém não pode falar mal, da qual alguém não pode questionar, da qual alguém não pode duvidar, aquilo ali é o meu Deus. Então, se alguém te questiona, caramba, você está estudando demais, você está trabalhando demais, você está fazendo tudo demais, e se aquilo ali é ofensivo, é como se um Deus teu fosse atingido. Assim, como assim? Não, preciso, tem que fazer. Só que nós podemos tratar isso não só com trabalho, pode ser com um companheiro, pode ser com uma amizade, pode ser com um filho, por exemplo. Jesus nos ensina que nós devemos apenas adorar o Senhor. Porque muitas das vezes, quando nós tiramos de foco a adoração do Senhor e buscamos outras coisas, e aí fazendo essa correlação diretamente com o que o diabo mostrou para Jesus, é como se nós tivéssemos um campo vasto, onde nós pudéssemos conquistar tudo aquilo que quiséssemos conquistar. Porém, haverá necessidade de nos prostrarmos a outra coisa que não é o Senhor. E está em nós essa escolha. Ou a gente se prostra aquilo ali, ou a gente se volta a adorar o Senhor. Novamente, irmãos, eu não estou falando aqui contra o trabalho. Deus ele recompensa um bom trabalho. Deus ele observa. Deus ele vai olhar aquele que no trabalho é um representante do reino e quer fazer da melhor maneira possível, até porque são as práticas do reino de Deus na vida, no nosso cotidiano. Porém, quando nós colocamos o trabalho, ou seja lá o que for, no lugar do Senhor, nós nos prostramos a outros deuses. Só que essa é uma linha muito tênue, que muitas das vezes a gente não percebe, mas a gente cruza ela.
a gente ultrapassa ela. E se a gente não tomar cuidado, pouco a pouco a gente vai colocando outras coisas no lugar do Senhor. Quarta aplicação. Essa eu achei interessante, demais. É que a batalha espiritual é feita com a Escritura. Jesus nos ensina batalha espiritual. Então, tudo aquilo que a gente entende sobre batalha espiritual tem que ser igual Jesus fez. Não é do que... Tudo aquilo que a gente já entendeu ou lembra, seja lá o que for, se não for diferente do que Jesus fez, não é batalha espiritual. Como é que se batalha espiritualmente? Conhecendo a palavra. Se eu conheço a palavra, se eu conheço a Escritura, eu tenho armas necessárias para batalhar espiritualmente. Porque tudo aquilo que é necessário que eu entenda, é necessário que eu creia, já está escrito. E se eu não conheço, eu não tenho condições de batalhar, seja lá o que for. Jesus nos ensina como batalhar espiritualmente. E o mais interessante é que Jesus ele poderia pegar qualquer passagem, mas ele pega justamente as ordenanças de Deus. Ele pega justamente aquelas ordenanças para responder ao diabo. Nós batalhamos espiritualmente quando nós lembramos e cumprimos a lei do Senhor. E eu não estou dizendo hoje que nós devemos cumprir as leis mesmo lá de Moisés. Mas quando nós olhamos os mandamentos deixados por Jesus, nós lembramos dele e praticamos ele, estamos plenamente aptos a batalhar espiritualmente. E eu lembro do versículo de Salmos, lá no capítulo 23, que o nosso prazer deve estar na lei do Senhor e nela meditarmos de dia e de noite. Quinta aplicação. Nós precisamos conhecer a fundo a palavra de Deus. Eu digo isso porque hoje, com muita facilidade, nós somos convidados por pessoas. As pessoas elas chegam até nós e elas vão falar de coisas que elas sabem ou que elas acham que é a palavra de Deus. Elas vão dizer: não, mas Jesus é amor. O que Jesus fez? É um homem simples, humilde. Homem que não fazia mal a ninguém. Homem que era muito legal. Irmãos, nenhuma pessoa que é legal é crucificada. Pessoas que têm um entendimento sobre a palavra de Deus que está muito diferente ou distante do que de fato é a palavra de Deus. Então nós precisamos conhecer plenamente a palavra de Deus, porque da mesma forma que o diabo fez, acontece conosco hoje. Pegou uma frase que está escrita, plenamente fora de contexto, e transformou aquilo ali numa verdade. E nós somos convidados a fazer isso todos os dias. Se não houver em nós um pleno conhecimento, uma compreensão do que de fato o texto está querendo dizer, ou qual é a vontade de Deus por meio daquilo que está escrito, nós iremos cair nesse erro de praticar um evangelho distante daquilo que está escrito. A última aplicação é que Jesus ele é levado no deserto para ser tentado a fim de que houvesse para nós misericórdia. E isso porque, novamente, a gente volta àquele ponto lá de Hebreus. Ele é tentado para que houvesse proximidade entre nós e Deus. Ele é tentado para que houvesse a possibilidade de um reatar de um relacionamento. Ele é tentado porque, por ele ser o pleno Israel, por ele ser o pleno representante do Senhor, todos aqueles que estiverem nele terão a possibilidade de participar das bênçãos destinadas a ele. E nisso significa que estamos diante de Deus como justos, merecedores de misericórdia. Não por nós, mas por ele. E ele é levado pelo Espírito ao deserto para que houvesse a possibilidade de um relacionamento. Para a gente terminar, eu anotei uma frase que eu acho que traduz muito bem aquilo que é a tentação de Jesus. O objetivo principal é perceber que Jesus é acessível. Isso em relação à tentação de Jesus.
que Ele sabe pelo que passamos e nos ensina como viver nesse mundo. Não viemos para cá à toa, não foi um erro de Deus. Nós viemos para um propósito e para que esse propósito seja cumprido, a igreja precisa andar em santidade. E para que a igreja ande em santidade, seus representantes, que somos nós, ou componentes do corpo de Cristo, que é a igreja, precisarão se manter firmes diante das tentações que esse mundo apresenta, amando mais a Deus que os prazeres do pecado, sabendo que é possível resistir às paixões desse mundo, porque Ele venceu o mundo. E aqui tem duas verdades que nós precisamos lembrar. Jesus, na sua tentação, Ele nos traz sim a misericórdia, e Ele também nos mostra o amor de Deus, nos mostra as bênçãos que são destinadas a Ele, e nós, por estarmos nele, também somos participantes dessas bênçãos, mas Jesus também nos ensina que nós não precisamos pecar. Jesus nos ensina que nós temos ferramentas suficientes para não pecar. Jesus também nos ensina que aquilo que a gente vive, a maneira como a gente vive, ela vai passar, a nossa vida, na verdade, vai passar por várias situações, das quais muitas das vezes nós não iremos compreender, das quais muitas vezes nós não iremos dominar. Porém, existe sim a possibilidade de nos mantermos firmes ali, firmes na palavra de Deus. Se nós conhecermos de fato aquilo que nós cremos, nós teremos ferramentas suficientes para nos mantermos firmes diante as adversidades desse mundo. Quando eu olho para a tentação de Jesus, eu vejo um exemplo. Eu vejo que eu passo por aquilo ali, mas também eu vejo que eu tenho condições de passar por aquilo ali sem pecar. Amém? Oremos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Pai, porque pelo Teu Espírito, Tu levaste Teu Filho ao deserto. E Ele, sendo tentado, nos ensinou muitas coisas. Senhor, cremos que a nossa vida, ela não está no nosso controle. A vida mesmo nos prova isso. Que muitas das vezes as coisas acontecem conosco das quais nós não dominamos. Coisas acontecem que a gente não quer que aconteça. Muitas das vezes, Senhor, nosso coração, ele se desespera. Ele, de fato, perde a esperança. Perde a consciência de esperar. Mas nós oramos a Ti, Senhor, nessa manhã, para que nossos corações venham estar seguros e firmes em Ti. Que, independentemente das adversidades desse mundo, Pai, que nós venhamos olhar para a Tua palavra e perceber que por meio dela o Senhor nos guia firmemente. Que é possível sim viver nesse mundo sem ser pertencente a esse mundo. Que na verdade esse é o nosso chamado, de praticarmos aqui princípios e valores do Teu reino, a fim de que quando as pessoas observarem, venham perceber o Teu reino presente. Não para que nós venhamos ser enxergados simplesmente como pessoas comuns, mas para que houvesse diferenciação, e o Senhor nos dá ferramentas suficientes para passarmos por essa vida sem deixar de acreditar no Teu poder, sem deixar de acreditar que Tu és Senhor sobre todas as coisas e sem deixar de entender que só Te precisamos adorar. Senhor, que em nossos corações venha haver a certeza de que o prazer maior é a Tua lei e a Tua justiça e não as coisas desse mundo. Senhor, nos dê força para amar muito mais a Ti do que amar ao pecado. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.